Olá, tudo bem? Espero que sim. XPCA11, pessoal, mais um Fiagro aqui no nosso canal. Olha só, em 2025 ele já subiu 28%, desde o dia 2 de janeiro. E olha só, ele tem potencial ainda para subir mais 26% para chegar no seu preço justo. E está pagando hoje um dividendo mensal de 1,46%, pessoal, isento de imposto de renda. Olha que maravilha isso. Vamos entender como é que está esse Fiagro, então, analisando seu último relatório gerencial referente ao mês de março. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, então, nós vamos aos números atuais aqui do XPCA11. Ele fechou cotado dia 2 de maio a R$ 7,51. Está com PVP de 0,79, ou seja, está com 21% de desconto. Seus dividendos ele entregou em março 10 centavos, em abril 10 centavos e agora em maio aumentou, já subiu para 11 centavos. Vai pagar dia 15 de maio, data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Aqui temos o gráfico da cotação do XPCA11, então desde 2021. Vinha sendo cotado aqui entre 9 e 10 reais, ficou nesses patamares aqui até 2024. 2024, então, lá para setembro, outubro, ele teve um problema. Ele foi um dos prejudicados aí pela recuperação judicial da AgroGalaxy. Então, ele caiu muito forte aqui. Caiu aqui abaixo de R$ 6,00. E agora, então, desde o dia 2 de janeiro, ele já subiu aqui, já está no patamar de R$ 7,50. Então, essa subida que ele deu aqui, pessoal, representou, então, um crescimento só nesse ano, uma valorização de 28%. E para chegar no preço justo, ele pode subir ainda mais 26%. Então, olha, veja quanta valorização que já deu e que pode dar ainda esse Fiagro. Seus dividendos aqui, a gente vê que ele paga dividendos de formas consistentes. Aqui em setembro, outubro, ele diminuiu bastante seus dividendos aqui em função do problema da recuperação judicial da AgroGalaxy. Aí voltou a pagar os 10 centavos, já voltou a pagar os 11 centavos. E agora, olha aqui nesse gráfico, em 2022 aqui, chegava a pagar 14 centavos. O que era isso aqui? Era o período em que a taxa Selic estava nesses patamares atuais aqui, entre 13% e 14%. Então, será que ele tem possibilidade de sair desses 11 e chegar nos 14? Eu acredito que sim, pessoal. Vamos olhar o relatório gerencial e ver o que pode acontecer nos próximos meses aí, tá? Mas olha só, se sair do 11 centavos para o 14 centavos, é muito bom, né? Fazer o cálculo da rentabilidade, divido então o dividendo pago pela cotação, tem 0,11 dividido por 7,51. Então, hoje eu tenho dividendo yield mensal de 1,46% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda. Como eu falei lá, né? Se ele chegar a pagar aqui 14 centavos novamente, 14 centavos aqui dividido por 7,51 nessas cotações atuais, isso aqui vai dar quase 1,9% ao mês, pessoal. Já pensou? E isento de imposto de renda, hein? Vale a pena botar no radar esse Fiagro aqui. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que 1,46% ao mês equivale a 19% ao ano, pessoal, isento de imposto de renda. Fazer uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós temos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda, se for deixar aplicado por 2 anos. Nós teremos aqui ao ano, então, 12,03% e ao mês, 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, o XPCA11, esse Fiagro aqui, estaria na frente em 0,51% comparado com esse CDB. Fazendo uma comparação aqui, um investimento de 10 mil reais nesse Fiagro ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos, esses 10 mil reais teriam se transformado em 56.935 no XPCA, contra R$ 31.099 nesse CDB. Ou em 20 anos, teria se transformado em R$ 324 mil reais no XPCA, contra R$ 96 mil reais nesse CDB. Então, a gente vê que 0,51% de diferença, né, de taxa de um investimento para o outro aqui, no médio e longo prazo, aqui, dá uma diferença significativa, né? Então, realmente é bem interessante. Lembrando, pessoal, que esses valores de taxas aqui são considerados valores atuais, né? Nada garante que isso vai permanecer nesses 10 e 20 anos, né? É só para a gente realmente ter uma noção, né? E uma comparação aqui dos respectivos investimentos. Vamos calcular o Magic Number, então, desse Fiagro. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca aqui de 2 mil inscritos, pessoal. Vamos lá. Bom, o que é o Magic Number mesmo? O Magic Number, pessoal, nada mais é que a quantidade de costos que eu tenho que ter de um Fiagro, no caso aqui, para que nos próximos meses, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais, aí com o poder aí dos juros compostos. Como é que faço para calcular esse número, então? Devido à cotação atual pelo último dividendo, então 7,51 dividido por 0,11, daria 69 cotas. 69 cotas eu teria que investir, então, R$ 518,19. Assim eu já consigo comprar essas 69 cotas aqui. Vamos avançar para o relatório gerencial, então, e entender como é que está a situação desse Fiagro. Vamos ao relatório gerencial, então, do Fiagro XPCA11.
referente ao mês de março de 2025. Então, pessoal, alguns números aqui, né? 10 centavos por cota de dividendo para ser pago em abril, né? E agora, para pagar em maio, já aumentou para 11 centavos. Aqui estava dando dividend yield de 1,59% ao mês e ao ano 20,5%. Ele tem uma liquidez média diária de R$ 958 mil, quase 1 milhão, né? Excelente liquidez. E uma duration média da carteira de 1,61 anos. Então, ele é um fundo desde novembro de 2021, patrimônio líquido de 432 milhões de reais, cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e uma de performance de 10% do que exceder aos 100% CDI. Ele tinha, final de março, 98.553 cotistas. Comentário do gestor, algumas questões aqui. Ele diz o seguinte: no final de março, o fundo encontrava-se com patrimônio alocado em 78,3% em CRA, 3,1% em cotas de FDIC do FIAGRO e 8,6% em caixa. Como destaque para o mês, a gestão continuou o monitoramento das principais exposições e, assim como o relatório do mês anterior, traz uma breve atualização. Então, assim, ele está pegando alguns devedores do fundo, que ele tem as maiores exposições, e está fazendo um apanhado geral para verificar como é que está a situação, como é que estão os negócios de cada devedor desse aqui. Tá? Então, ele trouxe aqui, vocês podem baixar o relatório e se apropriar um pouco melhor desses casos. Ele trouxe aqui informação sobre o devedor Cierentes, Flora, Marfrig, BRF. Então, traz como é que está a situação de cada um, né? A Uisa, a CP. Então, aqui ele traz agora, então, a DRE do fundo. Em março, então, vamos sempre olhar aqui o regime de competência, que é o que importa aqui, né? Em março, ele teve de receita em CRAS 4.572.000, comparado a fevereiro, que foi 4.441.000, então ele aumentou um pouco a receita no mês de março, com relação aos CRAS. O resultado, então, no regime de competência, foi 4.537.000, e no mês de fevereiro foi 4.453.000. R$100.000 a mais de resultado aqui, então, líquido, né, no mês de março. Então, ele, em março aqui, ele continuou pagando os 10 centavos, né? Aqui, pessoal, pelos cálculos que eu fiz aqui, desde o início do fundo, ele estava com uma reserva, então, no final de março, de 1,85 centavos. Uma reservinha baixa, né, pequena, pouca reserva. Mas tem alguma coisinha, né? E já vimos, né, que em abril, já saiu agora, então, dia 30 de abril, saiu o resultado, então, já de distribuição para maio, né? E o resultado já vai ser de 11 centavos. Então, vamos ver como é que vai ser o próximo mês, o próximo relatório, né? Aparentemente, então, deve ter melhorado aí o seu resultado. Então, aqui, final de março, então, o dividendo entregue, no caso, para pagar em abril, né, foi 10 centavos. A cota de fechamento de mercado foi R$ 7,42. Hoje já está R$ 7,51, né? No caso, dia 2 de maio. Isso dava um dividend yield mensal aqui de 1,35% ao mês, nessas cotações aqui, e anualizado de 17,43%. O portfólio, então, hoje, como já falou ali, ele está com 78,3% em CRAS, 3,1% em cota de FDIC e 8,6% em caixa. Alocação por segmento, então, usina de açúcar e etanol, 22,1%. Cooperativas, 16,1%, etanol de milho, 11,1% e o restante em outros tipos de segmentos. As regiões de atuação, 29,8% no Mato Grosso, 17,7% no Paraná, 15,5% aqui em Minas Gerais e o restante em outros estados aqui bem pulverizado também, né? Importante aqui, pessoal, indexadores dos ativos. Ele tem 89% indexado ao CDI, e 11% ao IPCA. Isso é muito bom, né? O CDI com o IPCA estão em alta, em tendência de alta ainda, né? Então, realmente, isso aqui vai trazer excelentes resultados para o fundo. Quem sabe ele não consiga aí, no médio prazo, aí, chegar naqueles 14 centavos novamente. Lembrando, pessoal, se quem comprar agora a 7,51, se ele chegar a 14 centavos por cota, você carregar esse fundo até lá, vai dar quase 1,9% ao mês, isento de imposto de renda, né? Ok? Vale a pena estudar esse FIAGRO aqui, pessoal. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, né? Estamos aqui estudando para cada um possa tomar a sua melhor decisão. Aqui a tabela de sensibilidade, então nós temos aqui em torno de 21% de desconto, né? Então isso aqui, cota de mercado dá 7,51, dá um dividend yield bruto aqui de CDI, isso dá 17,4% e IPCA 17,04%. Excelente rentabilidade aqui esse FIAGRO. Aqui então o portfólio, né? O book de crédito aqui. Ele fala que ao longo do mês aqui o fundo alienou R$312 mil do CRA da Uisa e não houve aquisição de novos CRAs, né? Aqui a sua carteira de crédito, seu book de ativos, né? Mais concentrado aqui está 8,6 aqui nesse FDIC, mas lembrando que esse FDIC aqui, ele é dividido em 5 ou 6 devedores, então esse aqui acaba sendo bem diluído esse risco, né? Depois o segundo devedor aqui, 5,6% do patrimônio líquido, o risco da Solúbil 3. Depois aqui FSBio vem em terceiro com 5,2% do patrimônio líquido. Lembrando que FSBio
Tem esse aqui, tem mais outro aqui embaixo, né? Somando os dois aqui dá 9,4% do patrimônio líquido, né? FSBio. São taxas aqui também não tão pesadas, né? CDI mais 2,5, CDI mais 2,5, então não é tão complicado aqui para FSBio, né? Temos aqui aquele CRA da AgroGalaxy, né? Que ele sofreu aí também em setembro, outubro com a recuperação judicial, né? Então tem esse CRA aqui que representa 4,1% do patrimônio e mais um aqui embaixo da AgroGalaxy também, né? Que mais 1,2% do patrimônio líquido do fundo, né? Isso aqui, a princípio, ele não fez nenhum comentário agora, mas a gente sabe que está tudo parado, né? Essa questão da AgroGalaxy ainda, né? Não tem nada de novo aí. Então, a gente vê que é uma carteira também bem diversificada, né, pessoal? Tirando essas duas primeiras operações aqui, esse FSBio aqui e o Solúbio aqui, o restante aqui, ele está realmente bem diversificado, bem pulverizado, né? Então, é mais tranquilo também esses devedores aqui, né? Aqui, aquele FDIC lá, então, que se divide em 6 devedores, né? Aquele primeiro caso lá, então é bem tranquilo. Depois ele traz aqui embaixo, pessoal, um apanhado geral também, né? Da questão do agronegócio no Brasil. Nós já gravamos ali alguns vídeos de outros FIAGROS anteriores. Vou deixar na tela final desse vídeo a playlist completa de todos os FIAGROS. E lá também eu já explico, né? A gente já mostra a situação atual aí da soja, do milho, do açúcar e etanol. Aqui ele traz também a composição aqui detalhada de cada CRA desse aqui. Fala dos seus respectivos vencimentos, das suas garantias, enfim, um apanhado geral, né, de quem são esses devedores. Resumindo aqui, pessoal, então, né, mais um FIAGRO muito interessante aqui. Trouxe aí nesse ano, de 2 de janeiro até hoje, 28% já de valorização das suas cotas. Ainda tem capacidade de aumentar 26% a sua cotação para chegar no preço justo desse FIAGRO. Esse FIAGRO aqui, ele sofreu muito também com a recuperação judicial da AgroGalaxy, suas cotas foram lá no chão realmente, e agora está recuperando muito forte, né? Então, estava entregando 10 centavos até agora, até mês de março, no caso, para entregar em abril, né? E agora em abril, para pagar em maio, ele já começou a pagar já 11 centavos. E vimos ali que em períodos que a Selic estava nesse patamar de 13%, 14%, ele chegou a pagar 14 centavos também. Então, a gente vê que tem grandes possibilidades desse FIAGRO aqui. Realmente, o desconto que ele estava não era proporcional, né, àquilo que aconteceu com relação às suas cotas, mas a gente sabe, né? Além disso ali, teve também o aumento da taxa Selic, que acabou assustando bastante aí, né? Muito saindo da renda variável para colocar aí na renda fixa, nos seus investimentos. Então, isso que aconteceu, né? Então, pessoal, mais um FIAGRO aqui muito interessante, para que cada um possa fazer a sua análise, tomar a sua decisão, né? Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, estamos aqui estudando juntos, pessoal. Pessoal, peço aí que se inscreva no nosso canal, agradeço a todos que já se inscreveram. Estamos agora em busca de 2.000 inscritos, pessoal. Vai ficar aqui na tela final também a playlist completa dos FIAGROS que nós analisamos aí recentemente. E um vídeo que eu fiz recentemente também sobre o Snell 11, um fundo também da Suno, que trata de energias limpas, pessoal. Bem interessante esse fundo imobiliário para analisar também. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado.